Olá, somos a Cidadania Italiana Documentos, especializados na busca de documentação italiana requerida no processo de reconhecimento de cidadania. Hoje vamos falar a respeito de como iniciar o processo de reconhecimento de sua cidadania italiana. Mas para tal, você deve estar se fazendo a seguinte pergunta: tenho direito à cidadania italiana? E para responder essa pergunta, vamos analisar a seguinte árvore genealógica hipotética. Muito bem. Antes de mais nada, é importante dizer que hoje não falaremos a respeito do processo de naturalização, nem do processo de naturalização por casamento. Assuntos esses que ficarão para uma próxima oportunidade, ok? Muito bem. A regra de transmissão da cidadania italiana, em linhas gerais, é muito simples. Basta que você memorize o seguinte conceito: a cidadania italiana é transmitida de um ascendente italiano para o seu descendente, ou seja, em uma linha reta, sem limite de geração ou prazo. Então veja que, no caso, você tem essa linha reta em vermelho, ela vem do infinito e vai para o infinito. Isso quer dizer o quê? Vamos supor, seu bisavô era italiano, então ele transmitirá, evidentemente, a cidadania a seu avô, que transmitirá a seu pai, que transmitirá a você, você transmitirá ao seu filho, neto e assim por diante, ok? Muito simples realmente de entender a linha geral aqui da cidadania italiana. Não há limite de geração e transmitida sempre em uma linha reta. Muito bem. Neste caso, então, se ela é transmitida em uma linha reta, logo seus parentes de linha colateral, ou seja, linha lateral, quem são esses parentes? Seu tio, primo, o irmão, não é? Sobrinho e por aí vai, não terão direito de requerer a cidadania por você. Por quê? Não é você que transmite ao seu irmão, não é? E nem ao seu primo. Quem vai transmitir neste caso aqui, vamos supor, pode ser o bisavô, o avô, ok? O pai, não é? Então, se, por exemplo, você já tem a sua cidadania reconhecida, mas seu irmão não quis entrar no processo, ele vai ter de fazer isso depois separadamente, ok? Porque somente será reconhecida quem, evidentemente, entrou com o processo no consulado. Logo, a dica geral é a seguinte: quando um for entrar, todo mundo entra junto, porque vai ser mais rápido, não é? E a família toda já vai poder ser atendida, ok? Mas, porque às vezes a gente escuta, principalmente em reunião de família: ah, você já conseguiu a sua cidadania italiana? Então eu vou fazer por você. Seu primo fala isso para você. Não adianta nada. Ele vai ter que puxar lá do avô, do bisavô e por aí vai. Ok? Do italiano mais próximo dele, em linha reta. Muito bem. Agora, um outro probleminha que sim causa bastante dúvida nas pessoas é qual? É em relação ao seguinte caso: posso ter direito à cidadania italiana pelo lado da família de minha mãe? Ou seja, as mulheres transmitem também a cidadania italiana? A resposta para essa pergunta é sim, pode. Mas devemos observar a seguinte regra. Qual é a regrinha? Está aqui no quadro a seguir. A regra de transmissão da cidadania italiana por linha materna é muito simples também. As mulheres italianas têm exatamente os mesmos direitos de transmitir a cidadania aos seus filhos nascidos a partir de 1º de janeiro de 1948. Ou seja, se, por exemplo, a sua mãe, um caso hipotético, é italiana e você nasceu a partir dessa data, em 1º de janeiro de 1948, então você terá sim direito a um processo de reconhecimento de cidadania italiana, ok? Mas, caso contrário, vamos supor que você tenha nascido, não é, dia 31 de dezembro de 1947, ok? Um dia antes. Neste caso, você não terá mais direito, porque a legislação na época não garantia os mesmos direitos a homens e mulheres. Evidentemente, estamos falando da legislação italiana, ok? E esse mesmo raciocínio vai ser aplicado às outras mulheres italianas aí na sua família, ok? Então, a partir desta data, todas transmitem cidadania. Anteriormente a isso, não, somente os homens, ok? Muito bem. Agora sim, não é?
Então evidentemente, um outro problema que causa bastante dúvida nas pessoas é qual? É se você tem direito à cidadania se o seu ascendente se naturalizou brasileiro, não é? Ah, eu tenho lá o meu bisavô, ele era italiano, mas se naturalizou brasileiro, perdi o direito. Não é bem assim também. Vamos analisar então aqui o seguinte quadro. Veja um outro caso hipotético. O seu pai, não é, era italiano. Veja que família italiana, ele era italiano, ok? Antes daqui você tinha a bandeirinha da Itália, agora do Brasil. E ele se naturaliza brasileiro. Muito bem. O raciocínio para esse caso é muito simples. A transmissão da cidadania somente será interrompida se no momento de seu nascimento o seu pai já tivesse naturalizado brasileiro e não for mais italiano, pois a linha de transmissão será quebrada. Mas, caso isso não tenha acontecido, ou seja, se no momento de seu nascimento o seu pai ainda era italiano e ele só se naturaliza posteriormente ao seu nascimento, aí sim você terá direito à cidadania, ok? Então, recapitulando aqui, vamos acompanhar no quadrinho. O seu pai, não é, era italiano, conheceu a sua mãe, teve você. Depois disso, ele se naturaliza brasileiro, então a linha não foi interrompida, logo você tem direito sim à cidadania. Mas caso contrário, o seu pai conheceu a sua mãe, não é? Se naturaliza brasileiro e depois disso você nasce, aí a linha é quebrada e você não tem mais direito. Em linhas gerais, tem que pensar o seguinte: no momento do nascimento, o ascendente ainda era italiano, então ele transmite sim a cidadania. Ok? É assim que funciona. Tá? Que são os problemas principais para as pessoas conseguirem identificar se elas têm realmente direito à cidadania ou não. Ok? Agora sim, iniciando o processo de reconhecimento. O que fazer, não é? Como começar o processo de reconhecimento de cidadania? O primeiro passo é você obter a documentação italiana exigida pelo consulado, pois os documentos brasileiros têm prazo de validade. Caso você tire a segunda via de um documento brasileiro ou até mesmo faça a tradução juramentada, que é uma tradução cara, não é? Sem ter a documentação italiana, você correrá o risco de perder todo esse tempo e dinheiro, pois o prazo de validade da documentação brasileira é muito curto. E geralmente você vai perder toda essa documentação. Ao passo que a documentação italiana não tem prazo de validade. Ou seja, você primeiro tem de achar a documentação italiana, ok? Depois disso, aí vai depender muito de consulado para consulado, não é? Mas você vai mandar um requerimento que você quer entrar no processo, com a cópia do documento italiano. Aí você vai entrar numa fila. Depois, quando estiver chegando a data próxima de você levar a documentação, aí sim você começa a correr atrás da documentação brasileira. Antes disso, não, porque às vezes o prazo assim são 6 meses. Entendeu? Então não adianta correr, tirar cópia de tradução juramentada, fazer tradução juramentada, tirar a segunda via de certidão de nascimento se você não tiver ainda o documento italiano, ok? Esta é a dica. Primeiro você vai atrás do documento italiano. E agora você deve estar se fazendo a seguinte pergunta, não é? Qual é a documentação italiana exigida? Muito bem. A documentação italiana exigida está aqui. É o Certificato di Nascita, também conhecido, dentre outros nomes, por extrato de lato di nascita. É um documento de apenas uma folha, muitas vezes preenchido à máquina de escrever e até mesmo a caneta, emitido pela prefeitura italiana onde o seu ascendente foi registrado. Para a cidadania, é indispensável que você tenha este documento original ou, caso seu ascendente tenha nascido antes de existirem registros civis na Itália, e esta data é 1870, também poderão ser aceitas certidões italianas de batismo, casamento, ou seja, de cunho religioso. E por quê? Porque até 1870, quem tomava conta da vida dos italianos era a igreja. Depois disso, sim, passa a ter registro civil, ok? Então,
é esse documento que é aceito pelo consulado. Vejamos aqui um outro exemplo, não é? Desse documento. Vejo que eles não têm um padrão definido, pois cada prefeitura vai fazer de uma forma diferenciada. Às vezes ele é preenchido a caneta, não é? Mas é importante que você terá aí um carimbo da prefeitura, nome, enfim, os dados do ascendente, ok? Mas não existe um padrão pré-definido, assim, igualzinho brasileiro. Certidão de nascimento brasileira, sempre igual. Não, não é assim, tá? Às vezes até a cor muda, às vezes assina alguma coisa ao lado, outra embaixo, e por aí vai, tá bom? Mas é assim que é feito lá na Itália. Muito bem. Agora, se você já tivesse documento, ou a certidão de nascimento, vamos supor, da sua mãe, que é italiana, não é? Você não precisa fazer mais nada. Parabéns, você já pode iniciar o processo de reconhecimento da sua cidadania. Basta você enviar um pedido para o consulado com cópia do documento e entrar na fila de acordo com as regras de cada consulado aí no Brasil, ok? Tem consulados que são mais rápidos, outros mais demorados, em virtude do número de italianos em cada região, ok? Agora, se você não tiver essa documentação, não é? Ok, mas o que fazer se eu não tenho como ir à Itália procurar minha documentação italiana? O que você vai fazer? Neste caso, sim, nós poderemos ajudá-lo. De qual forma? Você vai nos enviar um e-mail para cidadaniaitalianadocumentos@gmail.com, ok? Nós faremos a busca de sua documentação e você somente pagará para os nossos serviços se encontrarmos a documentação do seu ascendente e você aprove o preço final. E por que nós trabalhamos dessa forma? Trabalhando dessa forma, pois às vezes uma determinada documentação pode ter se perdido durante os períodos de guerra, durante catástrofes naturais, pouco tempo teve terremoto, não é? Ou simplesmente não existir por falta de registro civil. O pai, a mãe não quis registrar, o filho não registrou, às vezes acontece. Assim sendo, não cobraremos nada antecipado, demonstrando assim a nossa boa-fé e respeito dos nossos clientes. Para que possamos iniciar a, a busca, entretanto, são necessários alguns dados, não é? Dentre eles, quais são os mais importantes? Vejamos aqui, de A a G, o seu nome completo, o nome, endereço completo, seu nome, endereço completo, evidentemente para podermos enviar a documentação se ela for encontrada. O nome completo do seu ascendente, tome cuidado aqui, ok? Às vezes você escuta assim, meu ascendente se chamava José. Não, ele se chamava Giuseppe, ok? Ele se chamava César. Não, ele se chamava Cesare, com E no final. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, não é? Nome italiano dele, nome completo. O grau de parentesco do seu ascendente, é seu bisavô, tataravô e por aí vai. A cidade de origem, por quê? Para saber em qual prefeitura nós devemos procurar. Não tem como. A data de nascimento, ou pelo menos o ano do seu ascendente. Gente, para essas informações aqui, o importante é você tentar conversar com os parentes. Às vezes conversando lá com a avó, não é? A bisavó, ela dá alguns dados importantes, ou procurando passaportes antigos, enfim. Aí você consegue, talvez, levantar essas datas, ou pelo menos aproximada, ok? E o nome dos pais do ascendente, se você evidentemente tiver, pelo menos de um ou outro. O ideal é que você tenha dos dois, ok? Assim sendo, você envia para nós esse e-mail com essas informações. Perceba que são informações não a respeito de você, mas sim do ascendente, para que nós possamos procurar. As informações em relação ao interessado são mínimas, não é? Somente nome, endereço, e-mail. E se nós encontrarmos, entraremos em contato com você. E aí sim, passando o preço do orçamento, se você tiver interesse, aí nós enviaremos a documentação para você. Mas a primeira busca, fazer a busca inicial, é totalmente gratuita. Se nós encontrarmos, entraremos em contato com vocês, ok? Pedimos também que vocês, por favor, quem gostou aí da vídeo, não é, da videoaula, enfim, curta, e se tiver qualquer dúvida, por favor, entre em contato, ok? Muito obrigado, arrivederci.